Olá, última Face Life do ano aqui no Instituto Vencer o Câncer e hoje com convidados super especiais, Beto Barbosa e o Dr. Caio Batista, que é psicólogo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde emocional. Então, para começar esse bate-papo, eu vou pedir para o Beto contar um pouquinho da sua história para a gente ir amarrando e trabalhando um pouquinho. Sim. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês de uma causa tão importante, tão séria, que é o câncer, né? E eu fui surpreendido esse ano com essa notícia que eu estava com câncer, um pouco agressivo, inclusive. E hoje estou aqui para falar que, depois da químio, eu estou aí com... Hoje o médico me falou que eu estou com 90% do tumor regrediu. Então a equipe médica estava muito feliz, eu também. E estou aqui, né, para responder as perguntas que você precisar, de levar essa informação às pessoas, né, de como é que foi o momento que eu recebi a notícia, com a vida que eu tenho, que é uma vida muito agitada, de música, muitas viagens, você de repente receber uma notícia dessa é um impacto. É isso que eu queria saber. Como é que foi receber essa notícia, Beto? Primeiro, é que eu estava em Fortaleza, a minha base, minha central é em Fortaleza, mas eu também moro aqui em São Paulo, eu tenho casa em São Paulo. Mas eu procurei dirigir todo o meu tratamento quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas da doença em Fortaleza. Então, o que é que eu sentia? Eu sentia muito a incontinência, muito no banheiro, o jato de urina diminuiu, porque meu câncer foi de próstata, bexiga e uma parte na uretra, né? Já estava no grau 3 quando foi descoberto. Mas até então, o médico, a equipe de Fortaleza, dizia que eu estava com uma infecção urinária, né? Eu sentia muita dor quando ia urinar, urinava pouco. Ele dizia que era uma infecção urinária e, pela minha idade também, que eu estava com um pouco de displasia na próstata. E eu fui levando nesse negócio de infecção urinária durante um ano, né, os médicos de lá. Até o momento que eles decidiram que eu fazia uma raspagem na minha próstata, mas em nenhum momento detectaram o câncer. E eu disse, isso não tá normal, porque teve um determinado momento que eu sentia dor, muita dor quando eu ia urinar, eu já sentia até medo de urinar, para você ter uma ideia. E a outra é que sangrou, saiu um pouco um muco, assim, como se, com sangramento. Aí ali eu fiquei preocupado. Eu estava fazendo um show na Bahia, já não estava conseguindo fazer esse show, aí eu liguei para os médicos, me passaram um remédio para dor, eu consegui fazer o show, aí eu resolvi vir para São Paulo. Procurei o Albert Einstein, o Dr. Longo, e fiz um exame, ele me passou, eu cheguei hoje, quando foi no outro dia, ele me mandou para fazer os exames. Sim. E nesses exames, eu entrei 9 da manhã, saí às 4 da tarde, eu já sabia que eu estava com esse câncer. O que Fortaleza em um ano não descobriu. Não descobriu. Como é que foi emocionalmente esse período de um ano? Você se tratando por uma infecção e de repente você se vê fazendo uma série de exames e descobrir que você tem câncer. Como é que você ficou emocionalmente? Me conta um pouco disso. Olha, primeiramente eu relutei porque me deu uma notícia por alto, foi o médico que fez os exames, né? Ultrassom, essas coisas. Esse médico, ele disse, olha, Beto, eu estou percebendo aqui que é um negócio não está muito bom. Eu disse, como eu estou... Ele disse, não estou achando muito bom. Eu disse, mas será que isso é câncer? Ele disse, pela minha experiência, sim. Mas como eu sou um cara que eu só acredito no último exame, eu não levei a sério. Peguei os exames e fui com o Dr. Longo. Chegando lá, disse, vamos fazer o seguinte, é realmente um tumor, mas nós vamos fazer uma raspagem na próstata e uma raspagem na uretra e vamos eliminar isso aí. Uhum. E eu fiz. E quando saiu o resultado do exame, foi aí que eu tremi nas bases, porque eu fiz a cirurgia, disse, olha, raspei tudo, fui lá no caso, eu, dentro da minha experiência, acho que eliminou o problema. Eu acho que você, hoje, da tua próstata, eu estou confiante. E da tua bexiga, maravilha. Resultado. Veio os exames, ele me pediu para mim lá no consultório, eu fui,
Quando ele me disse que era câncer, eu me tremia todinho. Disse, é câncer, a biópsia acusou e você está com câncer bem agressivo. Aí eu me tremia toda, a perna tremia, a mão tremia. Você não sabe nem o que você pensa, eu não sei o que é que eu pensava mais. Eu fiquei completamente desligado. E eu tinha ido com um amigo meu, o Adalmo, que é um sócio meu na loja de carro, hein? Eu disse, rapaz, é o seguinte, vai escutando o que ele tem para falar, porque eu não tenho condições de ouvir mais nada. Como é importante, né? Um cuidador por Diz perto. o que é que eu vou ter que fazer daqui para frente, porque eu não escuto mais nada. Eu vou ficar aqui só tentando ver se essa ficha cai. E levou tempo para cair, entendeu? Imagino. Não foi fácil. Não é fácil para ninguém, o diagnóstico é muito complicado. Caio, para amarrar um pouquinho essa questão do receber o diagnóstico, o Beto está comentando que para ele foi uma tremenda nas bases, né? Então, assim, a minha primeira pergunta é: como é que funciona isso em termos de psicologia, né, quando a gente enxerga esse momento? O que vocês têm para falar com psicólogos? Bom, no primeiro momento eu queria agradecer o convite, né? Muito obrigado mesmo aqui pelo Instituto. Muito obrigado, né, Beto, por estar aqui na sua presença. Mas só da gente escutar um pouquinho o que o Beto está trazendo, eu acho que é muito importante, primeiro, entender o que um psicólogo faz. Sim, né? por favor. Eu acho que esse é o papel que muitas vezes a gente imagina o que pode fazer e a gente não tem muita ideia. E é exatamente em momentos como esse. Então, por exemplo, o impacto do diagnóstico é uma das coisas mais difíceis de lidar, porque a gente sempre teve que lidar com a nossa saúde. E quando a gente estrutura a nossa vida, a gente nunca coloca a doença como algo que vai acontecer. Ninguém planeja, todo mundo planeja, daqui a um tempo eu vou viajar, daqui a um tempo eu vou casar, mas ninguém planeja, daqui a um tempo eu vou ficar doente. Então, por isso que esse baque ele é muito difícil de levar, porque a gente tem todos os planos e a doença aparece como uma pedra no meio do caminho que precisa ser resolvida, né? Como até o Beto falou, né? Ele falou para mim ali, perdi o chão e até falei para a pessoa que estava comigo, agora ouve você, porque está difícil de dar conta, né, naquele momento. E realmente é isso. O impacto do diagnóstico, principalmente da doença oncológica, ele é devastador num primeiro momento, né? Por quê? Porque a gente traz com esse diagnóstico uma questão cultural de antes, onde o câncer realmente não tinha possibilidades e hoje tem. Então, esse tipo de sensação que a gente tem também vem muito com aquilo que a gente achava do que era o câncer. Hoje a gente tem 1000 possibilidades, tanto cirúrgicas como de tratamentos quimioterápicos. E o paciente, muitas vezes, por viver, às vezes, um câncer de uma mídia que, às vezes, não informa tão bem, né? Ou viver, por exemplo, o diagnóstico de câncer de algum parente que teve algum desfecho ruim ou difícil, né, por conta de tratamentos que naquela época ainda não tinham os avanços que a gente tem hoje. Então, quando se recebe esse diagnóstico, ele é carregado de uma carga cultural e social muito pesada também. É difícil receber um diagnóstico de que a gente está doente. E às vezes a palavra câncer, ela já vem carregada de outras questões que só deixam esse impacto do diagnóstico ainda pior. O Beto comentou uma coisa também, assim, tua fala é perfeita, né? A gente tem essa questão de se preparar para a vida, mas nunca se preparar para, eu vou usar a palavra morte, porque é comum do nosso dia a dia. E o enfrentar a vida é o enfrentar a vida no dia a dia, né? Indiferente de que momento você esteja. E o Beto comentou uma outra coisa que foi super importante, a ida do cuidador. Um amigo, uma pessoa que você confia, ouvindo sobre essas questões. Foi mais fácil para ti? Sim, até porque ele tinha amizade com o Dr. Longo, né, que é o urologista. E ele só tem um bom médico. Aí eu falei, eu preciso de um bom médico. Isso eu tenho o meu médico que trata de mim e me levou. Então, é uma pessoa assim que nessa hora, é muito importante você estar amparado pela família, por um grande amigo, que é aquela pessoa que te dá força naquele momento, né, de fraqueza, que você realmente... Eu dormia e me acordava com pesadelo, por estou com câncer, me acordava, por já não sou mais aquela pessoa normal, por passar por vários procedimentos. Mas, por exemplo, outra coisa que é muito importante é a sua cabeça dali, você dominar a sua cabeça. Eu disse, o que é que eu quero para mim? É morrer ou viver? Então eu quero viver. Eu perguntei para o médico, doutor, para o doutor Maluf,
seja sincero comigo. Depois da primeira pancada, me seja sincero, eu não tenho mais porquê, não sou mais criança, eu sou dono de mim mesmo, eu resolvo por mim, eu respondo por mim. Me fale a verdade, qual é a minha chance aí de viver e de morrer? 50-50. Aí eu digo, bem, você quer lutar pelo quê? Vou lutar pelos 50 da minha vida, né? E aí eu parti para esquecer, assumir que eu tinha realmente o problema e que eu tinha que enfrentar. Eu não podia me... Então, um dos momentos difíceis de tudo isso é a quimioterapia. Tem momentos que você pensa em parar. Sabe, eu não quero mais, deixa essa doença tomar conta, porque é muito difícil a quimioterapia. Faz 30 dias que eu parei de tomar os remédios, mas até hoje o paladar muda. Eu enjoei água, para você ter uma ideia, não conseguia botar água na boca. Mas eu disse, eu não posso me entregar, eu tenho que caminhar, e fiz todas as etapas. Tinha momentos que eu dizia, eu não vou aguentar hoje, porque eu estava tão fraco, que eu não tinha condições de levantar uma mão, um copo, de tão fraco. Aí eu chegava no hospital e disse, como é que eu vou fazer uma química se eu estou desse, eu vou morrer hoje? Não. Aí eles tiravam o sangue para ver minha imunidade. Não, a sua imunidade está boa. Só teve uma vez que a imunidade baixou demais, eu estava com 9 de imunidade, não tinha condições. Então, depois daí para frente, é como eles disseram, esse câncer, ou qualquer pessoa que tem um câncer, é uma roupa que você veste, e você vai apertando aqui, aperta dali, e vai se encaixando o que é que te fez bem, o que é que te fez mal. Doutor, o que é que eu posso comer? Tudo que você puder, que você quiser comer. Sim. Eu posso malhar, se quiser e tiver força, pode malhar. Entendeu? Então, é uma doença hoje que não é mais aquela doença mortal, né? Corredor da morte, cadeira elétrica. Não é mais isso. Tanto é que hoje eu sorrio, para mim nem tenho mais nada. Hoje eu fui no médico, o doutor Maluf, a equipe dele, disse, me parabenizou porque o câncer diminuiu 90%, é muita coisa. Me mostrou o tumor quando eu cheguei lá, e o tumor que está hoje está do tamanho da minha unha, o tumor hoje, né? Eu disse, aí veio aquela malandragem do paciente, né? E aí, doutor, não dá para botar mais uma química e eu estar livre da cirurgia? Aí a malandragem do paciente, não, meu irmão, tu vai passar na faca mesmo que tu vai ter que tirar esse bagulho daí. É necessário. Porque é o seguinte, ele está aí, diminuir, pode até sumir, mas tem uma parte dele que fica aí quando volta é bem pior, então, e volta em outro lugar, então vamos tirar. Isso a gente chama de linha de tratamento, né? Então é sempre necessário. Essa questão do negar a doença, do não querer fazer a quimioterapia, é comum, Caio? É muito comum, né? E aqui o Beto falando, e até trazendo um pouco da minha outra fala, é aí que entra a questão da entrada do psicólogo, né? Porque ele entra tanto no impacto do diagnóstico, como no momento da quimioterapia, né? Por exemplo, a quimioterapia em si, ela é muito difícil por si só, né? Então, causam essas limitações, esse cansaço. E muitas vezes, teve até uma coisa que eu achei interessante que você falou. Eu deixei de ser quem eu era para ser uma pessoa que agora eu não sou mais normal. E o psicólogo entra nesse processo porque a pessoa ela tem que ser dona de si, ela tem que continuar desempenhando as próprias atividades, ela tem que ter a vida dela, como o Beto está conseguindo fazer, né? Porque não é porque você tem uma doença que você não tem mais possibilidades de ser quem você é. Na verdade, a gente tem que resgatar essa pessoa, esse cidadão, colocar ele enquanto cidadão, né, enquanto pessoa, que esse é o processo da psicoterapia com pacientes que passam por uma doença como essa. Você perguntou da negação. A negação tudo que a gente perde na vida, a gente precisa fazer um luto. Desde, sei lá, perdi a minha carteira, eu fico triste porque eu perdi minha carteira, né? Mas eu vou ter que dar conta daquilo com o tempo. Isso a gente tem pequenos lutos durante todos os dias, em todos os momentos, porque nós sempre perdemos alguma coisa. E um grande luto é quando a gente perde o estado de ser saudável. Então, quando a gente fala de fases do luto, por exemplo, a gente está falando de negação, barganha, que não deixa de ser uma negociação entre você e esse mundo, né? A gente está falando também de revolta, de depressão e de aceitação. O que é isso? A negação, a gente fala que na verdade não é assim negar,
por si só. Cada um tem um tipo de negação diferente. Por exemplo, quando a gente vai no médico e ele vai lá, passa uma guia de exames para a gente fazer e na sequência ele passa uma receita. A gente vai lá, compra o remédio, toma esse remédio e se o sintoma passa, a guia fica para lá, né? Isso já não deixa de ser um processo de negação, às vezes de não querer descobrir determinada coisa, mas ele se insere em diversos outros pontos. A gente passa por todo esse processo de luto e quando eu falo, por exemplo, primeiro a gente pode ter a barganha, claro que não tem uma ordem correta disso, mas primeiro a gente pode ter a negação, depois a barganha que é aquela coisa, olha, vou fazer uma promessa caso esse diagnóstico não seja aquele. Né? A gente negocia com o mundo, negocia com o médico, depois a gente tem uma revolta que é natural, todos esses processos são de luto e eles são naturais, né? Então a gente tem uma revolta que é, poxa, por que isso está acontecendo comigo? Podia acontecer com fulano que é ruim justo comigo o que está acontecendo? São questionamentos existenciais que a gente faz. Depois a depressão, o que é a depressão? É ficar triste num primeiro momento. É natural e é necessário. A gente precisa ficar um pouco triste até para dar conta daquela perda naquele momento. E depois a aceitação, que é sair de uma fase de luto, de tristeza, né, nessa depressão reativa, que é natural, né, que a gente fica um pouco triste, para ir para a fase da luta, que é eu vou lá fazer a quimioterapia sim, eu vou tratar, eu quero os meus 50% que me é de direito, não é, Beto? Uhum. Então, é esse tipo de movimento que a gente costuma fazer. A negação é uma das partes. Eu tenho um amigo meu, foi até eu que lancei ele na carreira artística, né, que é o Falcão. O Falcão é um grande arquiteto, né? Uhum. E diz que hoje eu sou responsável por ele passar fome, porque quando ele é arquiteto, ele ganha dinheiro. Aí eu digo que eu sempre que ele é meu psicólogo. Eu digo, olha, quando eu preciso de um psicólogo, eu procuro meu amigo Falcão, porque a gente, numa brincadeira, uma certa época da minha vida, tipo assim, o cara foi corno, né? Levou um chifre. Aí disse, Beto, não fica triste não, porque o primeiro chifre, tu vai chorar, tu vai se maldizer, tu vai querer a morte. O segundo chifre, tu já vai estar mais acessível, tu já vai entender mais o teu problema. O terceiro chifre já é amigo do cara, vocês já estão comendo na mesma mesa, dormindo juntos. Então é a mesma coisa a doença. É um processo. É o processo, né? De aceitação, de querer, papai, é mais ou menos isso, né? Exato. A gente passa por isso em todos os tipos de perdas, né? Exatamente. Exatamente. E o chifre dói, viu? O chifre dói, né? Olha, não é muito fácil mesmo. Bom, chegaram algumas perguntas, vamos entrar por aqui? Vamos bater um papo com o pessoal que está ligado na gente. A Jussi Alves, para ti, Beto. Beto, antes de ter o diagnóstico, você fazia os exames preventivos? Fazia. Eu já estava quase me apaixonando pelo médico, de tanto viver no médico, entendeu? Tem negócio do toque, PSA. O grande lance é o seguinte, eu acho que o que faltou para mim foi um bom médico, a verdade é essa. Um bom diagnóstico, entendeu? Faltou para mim, porque isso também, eu não tive sorte no primeiro momento e tive sorte de estar hoje numa das maiores equipes do mundo. Então, Deus me ajudou, me mostrou um lado, me mostrou outro. Então, é muito importante também não ir só no médico, não escutar um profissional, vá no segundo. Se puder ir no terceiro, vá também, porque é a sua saúde, é a sua vida que está em jogo. Então, às vezes, por um pouco de economia, um sacrifício a mais, as pessoas vão pelo sacrifício a menos, pelos caminhos mais curtos, e acabam se complicando, caindo no abismo lá na frente, né? O Beto está comentando uma coisa que é super importante. Segunda opinião é um direito de todos. Então, assim, se você não ficou clara aquela questão de diagnóstico ou a informação que aquele médico está lhe passando, é um direito seu passar por uma segunda opinião. Isso não significa que você vai substituir seu médico, não é isso, mas que você vai ter uma segunda opinião que possa clarificar um pouco mais tudo isso que está sendo colocado no seu dia a dia. Essa questão dos exames é super importante. Nós passamos por um momento que foi o Novembro Azul agora, que todos os anos tem, e é interessante como o homem não se responsabiliza por sua saúde. Isso aconteceu contigo? Você negava a tua saúde? Não, eu sempre fui hipocondríaco, eu sempre tomei remédio, eu sempre achava que alguma coisa, eu sempre fui um cara nervoso para essa parte de doença, eu sempre fui meio maníaco, então eu procurei médico, tanto é que eu estou vivendo até agora nesse quadro, graças a Deus, bem-aventurado, porque eu peguei um avião e vim embora para cá, porque eu não fiquei só naquilo, chegou um momento que eu digo não.
Isso não é normal. Entendeu? Então eu sempre busquei mesmo, eu nunca disse, não, eu sou bom, eu estou normal, nada de... Até porque eu me conheço, eu conheço a minha energia. Importante. Isso é muito importante, você conhecer sua energia. Ah, eu nunca fui de dormir tanto, agora estou dormindo demais. Eu estou, sabe, com muita moleza, não quero comer, perdi o apetite. Então, essas coisas que não são comuns, que nunca aconteceu na sua vida e está acontecendo agora, é sinal que você não está bem. Mais ou menos isso. Vamos responder mais uma aqui, agora é para ti, Caio. Do Carlos Ramalho. Porque a terapia é necessária para quem está iniciando o tratamento. Nem todo mundo tem acesso à terapia. A gente sabe que existem locais que não têm acesso, né? Mas também há locais que existem a equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar é muito importante no dia a dia do paciente. Mas é interessante comentar quando devemos começar esse acompanhamento. Na verdade, assim, hoje a maioria dos centros de oncologia já trabalham com um psicólogo em paralelo, né? Hoje é muito comum isso acontecer, só que assim, a partir do momento que você descobre o diagnóstico, é muito importante que você já comece um processo de psicoterapia em paralelo. Isso dentro da instituição hospitalar, do ambulatório ou até mesmo procurando fora, né? É claro que a gente preza por um psicólogo que tem uma formação em psico-oncologia. Isso é muito importante, porque ele já entende também as demandas emocionais que são particulares da doença oncológica. Mas nem sempre, como você falou, a gente tem esse acesso. Inclusive, existem lugares que às vezes as pessoas não têm mesmo como acessar ou como bancar um tratamento. Então, por exemplo, existem clínicas, escolas, dentro de universidades que têm o curso de psicologia e o atendimento, por exemplo, é gratuito, mas precisa ser feito. Por quê? Porque o papel do psicólogo nesse processo é muito importante, porque ele vai reabilitar esse sujeito, né, e fazer com que ele sofra menos durante o processo do adoecimento, porque ficar doente já é muito difícil e doloroso. Mas a gente tem duas escolhas, ou a gente passa por isso de uma maneira muito difícil ou de uma maneira menos difícil, porque difícil vai ser num primeiro momento, né? E às vezes esse profissional, às vezes não, na maioria das vezes esse profissional ele traz esse tipo de benefício, porque não adianta nada você ter um corpo físico sendo cuidado, né? Você ter que fazer um monte de medicação, passar por quimioterapia e tudo mais, mas a sua cabeça não está funcionando no mesmo sentido. Então é comum o paciente oncológico deprimir no começo desse processo, ou ficar muito ansioso, ou com medo de morrer muito intenso, e que às vezes não é condizente com o quadro clínico dele. Então o paciente às vezes fantasia. Por isso que é importante, desde o início, já procurar por um terapeuta. Fabiola Matos, ela informa que ela acabou de ser diagnosticada com câncer de mama e ela está com muito medo. E essa acho que é para ti, Beto. Como é que foi lidar com isso em termos de pensamentos positivos? Como é que você trouxe esses pensamentos positivos no seu dia a dia? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito otimista. Eu nunca na minha vida eu fui pessimista. Eu sempre acreditei que eu podia chegar em algum lugar que eu quisesse, determinasse, que eu sonhasse. A minha carreira é um exemplo disso, né? Eu lá em Belém do Pará, lançar uma ideia de dança, um movimento que... Pô, esse cara tá maluco, a minha família às vezes tá louco, tá ficando doido, tu nunca cantou, agora vai cantar. Eu nunca cantei, agora eu vou cantar. E você vai me aturar. Tipo assim, então eu sempre tive esse pensamento. Outra coisa, se você tiver energia, se você tiver condições de, por dentro, estar bem de saúde, você não pode parar a tua vida. Por exemplo, eu confesso que eu tenho minha namorada, eu saía com ela de normal, tomando quimioterapia, passava o tempo lá e eu estava namorando. E eu fiz uma cirurgia, eu fiz uma cirurgia de próstata, eu raspei minha próstata, entendeu? Eu queria me testar isso. Eu estou vivo, cara. Eu estou aqui é amanhã, depois, mas eu tenho que viver. Se deixasse, eu tomava até um vinhozinho. Então, o médico, rapaz, o teu fígado está muito debilitado, então, por enquanto, nada. Então, eu não deixei de viver, de comer meu churrasco, mesmo sem sabor, eu estava comendo, entendeu? Doutor, é como eu lhe falei, eu posso comer um camarão? Pode, entendeu? Eu evitei mais o açúcar, porque dizem que o açúcar não é uma coisa comprovada, mas eu tirei o açúcar um pouco mais da minha vida, até porque engorda e tudo, né? O açúcar não é legal para ninguém, não né? é bom para ninguém, né? Mas um chocolatezinho, eu tremia assim quando eu vi o chocolate. Cacau 70. Não, tem uma pergunta interessante aqui da Tainara Rodrigues.
E é uma questão complexa mesmo. O paciente oncológico pode tomar remédio antidepressivo? Então, isso na verdade sempre tem que perguntar para o médico e uma coisa que é muito importante essa medicação ela tem que ser prescrita pelo médico que está acompanhando e às vezes uma avaliação do psiquiatra é muito importante. Ainda existem alguns preconceitos quando a gente fala de psiquiatria, né? O psicólogo ele ajuda a diagnosticar e a tratar esse processo. Mas, por exemplo, dependendo da quimioterapia ou do tratamento medicamentoso, não é todo antidepressivo que pode ser administrado. Mas isso é uma questão médica e que é importante às vezes você falar com o seu oncologista e, em paralelo, talvez consultar um psiquiatra e continuar o tratamento com um psicólogo, porque são profissionais diferentes. Mas é importante mesmo, né? A gente vê que pode tomar sim, mas tem que ver a interação dessas medicações. Uma pergunta que eu queria fazer agora até coincidiu para mim. Qual é a diferença do psicólogo para o psiquiatra? O psiquiatra ele só cuida de doido, o cara está doido? Como é que é o negócio? Não, de jeito nenhum. Eu faço uma confusão nessa história, porque eu já tentei procurar, me mandar, rapaz, vai no psiquiatra. O psiquiatra só que me passa remédio para me dormir. Entendeu? A minha hiperatividade. E uma vez eu fui também numa psicóloga, até tem uma prima que é psicóloga, entendeu? Mas a primeira que eu fui, eu não gostei muito não, sabe? Aí eu não fui mais. Quer saber de uma coisa? Eu também pensei assim. Eu tenho uma cabeça, eu tenho uma vontade, eu tenho um cérebro, eu vou lutar com esse negócio. Sim. Mas tem pessoas que não conseguem ter esse equilíbrio dele mesmo próprio, né? Sim. É aquela pessoa que se sente o patinho feio do negócio, né? Sim, então, aí não é legal. Aí procura um apoio realmente. Exato. Até isso é muito importante de diferenciar. O psiquiatra, ele é um médico com uma residência em psiquiatria, é uma especialidade médica. O psicólogo não precisa ser médico para ser psicólogo, ele faz uma faculdade de psicologia. Eu vou fazer uma comparação que, assim, em linhas muito gerais, só para vocês entenderem. O trabalho que o psicólogo faz é um trabalho terapêutico que demora um tempo maior do que, às vezes, um psiquiatra que acompanha. Às vezes, o psiquiatra ele vai acompanhando espaçadamente. Ele vê como que você reage a determinada medicação e, muitas vezes, o psiquiatra ele encaminha você para um psicólogo para eles trabalharem em paralelo. Entendeu? Por quê? Porque existem questões comportamentais, ou seja, se a gente mudar o nosso comportamento diante de determinadas situações, a gente até mesmo tem estudos que comprovam que a gente começa a liberar determinadas substâncias no corpo que vão fazer bem para a gente, para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento e tudo mais. Isso fazendo a psicoterapia com psicólogo. E o psiquiatra, às vezes, por exemplo, se a gente tem uma depressão um pouco mais profunda, se você tem algum tipo de transtorno realmente psiquiátrico, um transtorno de ansiedade, enfim, qualquer tipo de doença nesse cunho que precisa de medicação. Não significa que é para gente louca, né? Eu acho que, assim, isso é algo que a gente tem que desconstruir, porque todo mundo pode passar por um momento difícil na vida, e essas medicações, elas podem ajudar muito e até trazer de volta a vida dessa pessoa. Você sabe uma coisa muito importante também para quem está nos assistindo aqui agora? Quando eu descobri que eu continuo com câncer, né? Eu vou me operar, eu vou fazer uma cirurgia grande, complexa, muito ampla, vou tirar minha bexiga, vou reconstruir, vou de barriga aberta. Vou decidir ainda com o médico agora, e Deus, em primeiro lugar Deus, e eu depois os médicos, eu sou muito Deus. Eu posso até ficar, de repente, fazer uma colostomia de urina, ficar urinando permanentemente pela barriga, mas nada disso me abala. Outra coisa que é muito importante, quando eu descobri o diagnóstico que o Brasil soube que eu estava com câncer, as pessoas de bom coração, de boas intenções, pessoas rezando e fazendo orações, grupos, eu agradeço inclusive aqui agora, tantas orações que eu recebi, tantos pedidos de cura, mas tinha outra coisa no meio que vinha, por exemplo, toma esse chá, toma isso, toma aquilo, isso é muito perigoso. Eu nunca tomei nada. É chá de tudo quanto é jeito e de todas as formas. Inclusive, me disseram que tinha um homem que ia me curar na terra, que era o João de Deus, né? Que está todo complicado agora, né? Eu digo, meu irmão, eu não acredito nisso, não. Eu vou no meu médico, eu não vou mudar o meu esquema que eu estou fazendo. Se não der, o médico me desenganar, aí eu vou partir para os remédios que estão me orientando. Mas, no momento, não vale a pena você mudar o que você está fazendo, o foco do negócio, por essas pílulas
mágicas, de cura. Então, isso eu não acredito. A gente chama isso de terapia milagrosa. Na verdade, não é que é tão ruim assim, mas o problema é que pode causar interação medicamentosa. Ou seja, um tratamento que você está fazendo, que está entrando no seu corpo, ele perde efeito dependendo do que você tomar. Então, é muito, mas muito importante o cuidado com relação à terapia medicamentosa, o cuidado com os chás, o cuidado com essas frutas que são indicadas. Sempre que você ouvir uma indicação dessa, tenta conversar com o teu médico, fala para ele, olha, me indicaram um chá de, sei lá, blá, blá, blá. Pergunta para o seu médico se você pode tomar esse chá também, porque ele pode cortar totalmente o efeito de uma quimioterapia, ele pode cortar totalmente o efeito de uma imunoterapia. Isso é muito importante ter no seu dia a dia. Bom, você já respondeu a pergunta do Fábio Miranda, que existe consultas gratuitas? Sim, existem consultas gratuitas. Se você quiser repetir isso, acho que é importante. Sim. Chegou essa pergunta agora. Aonde que as pessoas podem ir para consultar gratuitamente? Então, assim, na verdade, são trabalhos realizados por universidades, né? As universidades que têm cursos de psicologia normalmente atendem a determinada comunidade, que são os alunos do último ano de psicologia, sendo supervisionados pelos seus professores, né? A maioria das universidades que contam com o curso de psicologia. Então, talvez você não tenha acesso a um psicólogo dentro do seu hospital, né? Ou você não tenha acesso a um psicólogo, infelizmente não é todo mundo que consegue levar sessões de psicoterapia, mas financeiramente falando, mas tem essa via de acesso. A questão do psicólogo é tão importante que existem centros de tratamento hoje que depois que é feito o diagnóstico, antes do paciente passar com o oncologista, quem vai fazer toda essa linha de tratamento para ele, ele passa por um psicólogo. Então, assim, é muito importante esse papel. E esse papel também é importante para a família. Beto, como é que foi falar para a família? Na verdade, a minha irmã foi a primeira que soube, né? Chorou muito. Aí eu digo, olha, nessa hora aqui, eu estou precisando de força. Se eu ver você chorando nessa fraqueza toda, eu vou ficar mal. Eu não estou mal. Eu estou me superando. Eu estou buscando me entender e aceitar com todo o meu corpo e minha alma. Isso aí, entendeu? O primeiro impacto é muito difícil, como eu te falei, eu tremia todo. Mas depois, é como se tivesse assim, pô, eu vou dominar isso? Isso não veio no mundo para tomar conta de mim, eu sou mais forte do que essa doença? Aí isso é o que vive na minha cabeça. Então, quando eu via as pessoas fracas, chorando, em volta, eu até me afastava. Eu digo, olha, desse jeito eu não vou mais te ligar, não vou mais falar, porque eu quero alegria, me conta de festa, me conta uma piada, faz alguma coisa, que o meu espírito é muito brincalhão, eu gosto de brincar, gosto de dançar, gosto de me divertir. A minha alma é assim. Eu não nasci para ser triste, não, entendeu? E o que mais me preocupa na vida é não morrer sofrendo, entendeu? Então, foi uma coisa que eu disse para o doutor, porque eu sentia muita dor quando eu ia urinar. Muita dor, era uma dor absurda. Eu digo, doutor, faça tudo, mas tira essa dor de mim, pelo amor de Deus, que eu não quero sentir essa dor. E eu comecei a me passar um remédio para dor, adesivo para dor, que tem um adesivo que tira a dor. Depois, pronto, eu não senti mais dor. Faz o quê? Eu terminei a químio, está fazendo um mês. E faz quase um mês que eu não tomo remédio para dor, nada. Para mim, parece que eu não estou nem doente. Se me deixasse à vontade e o doutor desse uma forcinha a mais, para mim eu estava bom, estava curado, entendeu? Mas é importante que você faça o que o médico diz, o que ele determina e se afaste de pessoas negativas. Super. O lado negativo da vida, ele não pode caminhar do lado da gente porque, como você falou e você fala, a vida é difícil. E para mim, da minha acompanhada do choro, eu quero chorar de alegria, não de tristeza, né? Não? É mais ou menos assim. É uma coisa interessante, né? O que é cura? Exato. Para cada um, né, é uma coisa muito diferente. Uma coisa que o Beto estava falando que eu acho muito importante é que, assim, cada um enfrenta as coisas à sua maneira, né? Quando a gente fala de cura, a gente fala de diversos tipos de cura e a gente vê pacientes com visões completamente diferentes do que é a cura para si. Tem alguns que têm falas também muito distintas, falam, eu estou passando por essa doença para, enfim, né? Porque faz parte do meu processo, da minha missão. Cada um tem uma proposta, né? Mas uma coisa que eu acho que o Beto estava falando que é muito distinto é que, assim, essa é a personalidade do Beto.
E quando a gente fica doente, esses aspectos da nossa personalidade, eles afloram mais, né? O Beto tem essa coisa, não, eu vou enfrentar bem, eu vou rir, vou me afastar de pessoas negativas, né? Nem todo mundo tem esse posicionamento, né? Por isso que é tão importante a gente conseguir ter as nossas vias de acesso, né? Então, por exemplo, é um médico que vincula bem com a gente, é aquela enfermeira que vai fazer a quimioterapia na gente, que a gente quer que seja ela que esteja lá, né? A equipe de saúde faz todo toda a diferença, né, no tratamento. Então, às vezes aquele psicólogo que deu certo, que bateu e que vai ser aquele que vai acompanhar. Né? Exato. Existe uma energia, duas energias assim, que se batem. Sim, e tem a energia que não... Eu tive momentos que eu pedi para trocar enfermeiros. Ó. Então, é gente boa, é legal acontece. e tudo mais, mas a energia não está batendo comigo. Por favor, tire daí e tal, entendeu? E assim, a cura, né, eu acredito que seja um processo, né? E é um processo que envolve a família, envolve a equipe de saúde, envolve o posicionamento do paciente, por isso que é importante a gente identificar se ele tem algum sintoma de depressão, ansiedade, encaminhar para o profissional certo. Aqui eu estou falando das clínicas gratuitas, mas são profissionais muito pouco experientes no começo. Mas é importante. Né? É importante, talvez, às vezes, procurar um profissional que já tenha mais tempo, que entenda de psico-oncologia, porque isso ajuda muito, né? E, enfim, eu acho que são processos aí importantes. São super importantes mesmo. Acho que a questão do passar pela doença, né? Isso. Tem várias etapas e a gente vai seguindo. Eu tenho uma única pergunta para o final. Trabalho, como é que está essa agenda? Olha, eu não estou trabalhando mais porque me bloquearam, né? A equipe do Dr. Balu, né, disse, olha, eu vivia aqui fazendo quimioterapia e não podia. E a quimio realmente deixa você muito fraquinho. A quimio, aí posso te garantir que não tem leão, não. É puxado. Muda tudo, o sabor, a urina, o cheiro, tudo. O paladar da comida vai mudando. Chega no momento que você só sente o gosto. Às vezes até limão estava chupando, já não estava sentindo mais o azedo do limão. Essa questão de quimioterapia ela é complicada mesmo, mas tem essa tua questão que para mim é muito forte, né? Vou voltar a trabalhar já. Mas aí é o seguinte, isso é seu. Escrevendo, tocando meu violão, entendeu? Programando os shows. E fiz alguns shows nessa temporada, entendeu? Os primeiros eu estava mais dançante. O segundo, eu disse, ó, galera, vocês vão dançar por mim, hein? Eu vou cantar. E só botando a galera para cantar, e vai daqui, vai dali, e ia trabalhando, para não deixar a cabeça entrar no ócio, né? A cabeça tem que estar boa mesmo, tem que estar intacta, que é muito importante. Então, isso eu senti, que essa minha vontade de viver, de energizar, me deu condições para muita coisa. Inclusive, como eu disse agora, até namorar, né? Eu estava namorando, porque eu disse, doutor, namorar isso é importantíssimo. É muito importante. Qualidade de vida. Qualidade de vida. Pronto, então eu procurei fazer o máximo que eu pude. Tirei cigarro, que eu também posso dizer que o meu câncer foi de cigarro, né? Então eu não aconselho ninguém a fumar. Ele é meio que afrodisíaco, você fuma um cigarro para esquecer seus problemas ou pensar como resolver seus problemas. Mas é uma grande besteira que o cigarro só serve para matar. Bebida em excesso também, com cigarro e bebida, dilui tudo em resultado. Peguei um câncer na bexiga que espalhou para a próstata e uretra, que se eu tivesse evitado o cigarro, com certeza, eu tenho certeza que eu não teria pego esse câncer. O câncer de bexiga, o fator de risco mais importante é o tabagismo, né? Existem outros cânceres que são super ligados à questão do tabagismo, mas bexiga é o número 1. Então, essa informação é super importante. Fumar não é legal, né? Fumar não é legal. Não. Caio, só para a gente fechar esse nosso Face Life, alguma mensagem? Eu acho que a mensagem principal é essa, né? Se você sentir essa necessidade, peça ajuda, procura no seu centro de tratamento, sempre por um psicólogo, é muito importante porque faz parte de todo o processo, né? É médico, enfermeiro, psicólogo, nutricionista, se a gente está bem amparado por uma equipe multidisciplinar, o processo de tratamento, desde o impacto até as quimioterapias, né, e todos os desfechos, eles vão ser muito mais tranquilos também. Então, é sempre muito importante procurar. Obrigada pela tua presença, obrigada pelas tuas palavras. Obrigado. Beto, última mensagem? Um Feliz Natal, aproveitar para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, adocique a sua vida com Beto Barbosa, vá lá no meu Instagram, Beto Barbosa, só é meu nome,
Beto Barbosa. O meu Instagram, ele tem uma estrelinha azul do lado que mostra que é oficial mesmo, que é do artista. Então, que o seu Natal seja doce, adocicado, para você curtir o 2019 com muita alegria e ainda vai me ver muito aí dançando na sua telinha, viu? Que eu vou fazer minha cirurgia e vou ficar 100%. E você que está passando por esse problema, pelo amor de Deus, bota na tua cabeça que você está bem, que vai ficar bom e que Deus está te amparando com bons profissionais. Não tem erro. Sucesso. Beijão. Gente, obrigada por acompanhar. Em janeiro a gente está de volta com o Face Life. Beto, obrigada. Foi um prazer. Caio, muito obrigada. Obrigado.